Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos assustadores de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: o lobisomem queria a todo custo a minha irmã. Olá, Ágata e amigos do canal Uivos. Me chamo Raimundo Severino Lopes. Sou aqui de Riacho das Almas, em Pernambuco. Gosto muito de acompanhar histórias de lobisomem. Eu acredito que são verdadeiras porque teve uma época, lá pelos anos 70, 78, que um lobisomem não deu sossego pra gente. O que vou contar pra vocês é verdade. Me dá até agonia quando eu lembro. Naquela época vivíamos tranquilos, cuidando da roça, das galinhas e dos bodes. Meu pai criava esses animais porque vendia na feira aos domingos. Em casa eram meus pais, minha irmã caçula e eu. Tínhamos poucos vizinhos, mas todos se conheciam. Ali perto da gente morava a família do seu João, e ele tinha um filho chamado Zé Bento. Esse rapaz, desde criança, era diferente. Não tinha amizade com ninguém, vivia calado. Ele tinha o braço esquerdo defeituoso, era mirradinho. Ele era doido na minha irmã Francisca. Vivia escrevendo bilhetinhos de amor para ela. Mas ela nunca quis nada com ele. Francisca era muito estudiosa e dizia que se um dia casasse, ia ser com um rapaz da cidade. Bom, errada ela não estava. Se ela casasse com qualquer rapaz dali da vila, teria uma vida condenada à pobreza e escassez. E naquele mesmo ano, ela conheceu no colégio um rapaz chamado João Elias, um rapaz de família boa, e logo começaram a namorar. E foi aí que o caldo azedou para o nosso lado. Desde que se estabeleceu lá na vila que ela estava namorando um rapaz da cidade, o vizinho Zé Bento ficou diferente. Passava por nós olhando torto, murmurando coisas que ninguém entendia. Meses depois, nossos cachorros passaram a latir estranhamente, quase todas as noites. Até que chegou um dia que logo pela manhã, meu pai achou um bode todo arrebentado. Ficou muito bravo, pois o prejuízo foi grande. Mas até então não tínhamos ligado o fato ao namoro da minha irmã Francisca. Bom, meu pai reforçou as cercas pensando que era algum bicho do mato quem tinha feito aquilo. Mas minha mãe foi a primeira que deu alerta. Isso é coisa ruim rondando, bicho não faz isso. Para dizer a verdade, Ágata, no começo eu não dei valor, mas aí sumiu um dos nossos cachorros. E depois metade das galinhas também. Só achamos as penas. E isso só acontecia conosco. Os animais dos outros moradores estavam intactos. Aí teve um domingo que meus pais fizeram um almoço para oficializar o namoro da Francisca com o João Elias. E em certo momento do dia, o Zé Bento passou bem em frente à nossa casa. Ele parou, olhou para Francisca e disse: "Quem não for minha por bem, vai ser por mal." Ela entrou em casa muito assustada e o João queria ir atrás do Zé Bento tirar satisfação. Mas o meu pai colocou panos quentes. Disse que era ciúme bobo de rapaz, que logo ia arrumar uma namorada e esquecer a Francisca. Mas Ágata não era só ciúmes não. O sujeito era ruim e estava tramando um jeito de ter minha irmã para ele. A partir daí a coisa piorou. Teve madrugada que acordamos com um bicho correndo no nosso terreiro. O medo era tanto que ninguém mais dormia. Minha mãe vivia acendendo vela e rezando. Meu pai começou a querer ir embora de lá, pois já sabíamos que tinha uma coisa ruim nos atormentando. Numa noite, Francisca acordou gritando por socorro. Corremos até o seu quarto e ela estava apontando o dedo para a janela e falava que tinha alguém do lado de fora arranhando e forçando a madeira. Então meu pai pegou um rabo de galo e um facão e saímos lá fora.
A única coisa que vimos foi o cachorro acuado num canto, tremendo e chorando. Aí o medo tomou conta de vez. Meus pais decidiram contar aos vizinhos o que estava acontecendo, e um por um disse que era um lobisomem nos visitando para fazer maldades. Aí que veio a desconfiança, porque tudo começou na época que minha irmã começou a namorar. Aí um dia o namorado dela disse que ia dormir lá para ver com os próprios olhos. Ele não estava acreditando nessa história de lobisomem. Enfim, ele ficou de tocaia perto do galinheiro. Meu pai avisou que era perigoso, mas ele disse que tinha uma arma e qualquer coisa metia bala. Naquela noite fomos deitar, mas não conseguimos dormir. Ficamos atentos aos barulhos lá fora. Lá pelas 11 e pouco da noite, o João disse que viu um vulto vindo do mato. Andava torto e curvado. Ele se apavorou e atirou. O bicho voltou correndo para o mato e se escondeu. Nisso, pulamos da cama e o João começou a bater na porta desesperado. Quando entrou, nos contou esses detalhes e disse algo que nos deixou de queixo caído. Ele disse que reparou que o bicho tinha um dos braços mais curto, mirrado. Na hora a ficha caiu. O lobisomem que estava nos atormentando era o vizinho Zé Bento. Só podia ser ele. Aí, para confirmar toda a suspeita, no dia seguinte, olha quem aparece na vila com o braço enfaixado, dizendo que se cortou fazendo uma cerca de arame. O próprio Zé Bento. Aí não tinha mais dúvidas. Fomos até a casa da família dele e meu pai confrontou o pai do Zé. O homem, que era muito simples e posso dizer até um bom homem, disse que nada podia fazer, estava fora do alcance dele. Então entendemos que os pais do Zé Bento tinham ciência que o filho era aquilo, mas não tinham controle sobre a situação. De certa forma, eram vítimas também. Então João Elias saiu doido pela vila caçando o Zé. Queria dar um fim nele, mas o safado escafedeu-se. Minha mãe, uma mulher muito religiosa, correu até a cidade e contou a situação para o padre. Ele veio até a nossa casa, rezou bastante, jogou água benta em tudo e pediu para meu pai fincar uma cruz grande no terreiro. E ainda nos falou assim: essa coisa ruim não vai passar daqui, apontando para a cruz de madeira. Aí, Ágata, pensamos, essa besta fera não vai mais aparecer, graças a Deus. Mas bastou chegar na próxima sexta-feira que o cachorro voltou a latir feito doido. Ficamos trancados olhando pelas janelas. Lá fora, o barulho era alto. O bicho corria do outro lado da cerca. Ele grunhia, dava uns gemidos feios de puro ódio, mas não conseguia entrar no terreiro. Esse tormento foi até umas 3 horas da madrugada. Quando tudo se aquietou, conseguimos tirar um cochilinho. Na manhã seguinte, vimos as pegadas do lobisomem acompanhando a cerca. Tinha até um pedaço de terra cavado. Ele tentou passar por debaixo da cerca, mas não teve forças para passar pela cruz. Bom, no mesmo dia à tarde aconteceu um alvoroço na vila. Chegou a notícia que o corpo do Zé Bento foi achado num riacho que tem lá perto. O vizinho nosso foi lá ver e nos contou que o corpo estava todo arrebentado e arranhado. Parecia que o Zé tinha brigado com uma onça. Morreu sozinho no meio do mato. Os pais dele não fizeram velório. Foi o enterro mais rápido que já vi na vida. E também ninguém procurou saber o que realmente aconteceu. Foi dito que foi ataque de onça e por isso mesmo ficou. Olha, foram 5 meses de aflição com o lobisomem nos atormentando. Mas depois disso, voltamos a ter sossego. Por consideração aos pais do Zé, nunca contamos a ninguém que ele virava lobisomem. Os velhos não tinham culpa de ter um filho amaldiçoado. 1 ano depois de tudo isso, minha irmã casou com o namorado e foram morar na cidade grande. Eu casei também, mas permaneci lá morando com meus pais até eles falecerem. Depois disso, fui morar na cidade. Quando eu saí de lá, os pais do Zé Bento já haviam falecido também. Olha, Ágata, apesar de fazer muitos anos,
eu me lembro direitinho desse fato. Tem coisa, minha gente, que é melhor não duvidar. Me lembro direitinho do braço mirrado do Zé e do olhar de cobiça e maldade para minha irmã. O mal existe e está em todo lugar. Às vezes, mora perto da gente e nem imaginamos. Bom, Agatha, esse é um fato real. Pode citar nossos nomes e o lugar onde aconteceu. Estarei acompanhando em seu canal. Obrigada e boa noite. Relato: o bicho veio atrás de sangue. Saudações a todos, me chamo Lucas. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu aqui no interior do Ceará há alguns anos. Não foi diretamente comigo, e sim com o meu amigo Henrique. Quem me contou foi ele próprio. A família do Henrique tem um sítio perto de Canindé. Lá eles criavam e abatiam porcos. Quando aconteceu isso, ele era recém-casado e morava nos fundos da casa dos pais lá no sítio. O pai dele, seu Adalto, é daqueles homens bastante sério e respeitado na região, até porque ele é médium kardecista e vive ajudando pessoas que o procuram. Seu Adalto sempre dizia que tem coisa nesse mundo que a gente nunca vai entender e que não deve brincar nem por curiosidade. Pois bem, o meu amigo Henrique já estava de saco cheio de trabalhar, cuidando e abatendo porcos. Na verdade, ele queria ir morar na cidade, mas por pressão do pai, continuava ali no sítio. Muito estressado com aquela rotina, meu amigo começou a fazer o serviço de qualquer jeito. Já não limpava direito os chiqueiros e nem o abatedouro. E do lado do abatedouro tinha um pé de oitizeiro enorme. Por pura preguiça, ele deixava alguns fatos e sangue dos animais espalhados até embaixo da árvore. Na verdade, acho que ele estava dando motivos para o seu Adalto dispensar os seus serviços. E seu Adalto vivia chamando sua atenção. Meu filho, faça o serviço direito, limpe o abatedouro, não deixe o sangue e os fatos espalhados. Um dia você vai chamar coisa que não deve. Mas ele nem ligava, Agatha. Aliás, ele nunca gostou dos papos kardecistas do pai. Até que chegou o dia que ele teve a experiência mais terrível da vida dele. E eu me lembro bem, porque ele me contou chorando. Era perto do meio-dia. Um calor danado de forte. O sol estava rachando o chão. Ele estava terminando de alimentar os porcos e depois teria que lavar o abatedouro. Disse que foi caminhando até lá esbravejando, com muita raiva daquela sujeira toda. Pegou uma vassoura e começou a espalhar mais ainda os fatos e o sangue. Depois virou as costas e começou a voltar para casa. Disse que no mesmo instante ele sentiu um arrepio enorme subindo pelas costas. E de repente, o céu que estava claro começou a escurecer com uma grande nuvem cobrindo o sol. Foi quando ele ouviu um barulho igual um rosnado baixo. Tipo de animal respirando pesado. Completamente assustado e com medo, virou-se devagar, e o que ele viu não dá nem para explicar direito. Ele disse que tinha um bicho agachado entre o abatedouro e o oitizeiro. Era uma coisa grande, escura e peluda. Estava sugando o sangue e comendo os fatos que ele havia espalhado. Disse que o rosto daquilo era terrível, uma mistura de rosto humano deformado e jumento. Os olhos eram fundos e vermelhos, e os dentes eram grandes. Ele contou que ficou tão amedrontado que travou, não conseguia correr ou gritar, só sentia muito medo e o coração acelerar. Aí o bicho ergueu a cabeça e olhou para ele soltando um rosnado. Parecia que era o próprio diabo na terra. Ele só conseguiu destravar e correr quando aquilo deu um passo em direção a ele. Aí ele entrou em casa gritando e trancando tudo. Sua esposa não entendeu nada e ficou muito assustada, e ele não conseguiu falar o que viu. Quando seu Adalto chegou da feira, Henrique ainda estava trancado em casa, trêmulo e branco de medo. Contou para o pai o que viu, e seu Adalto ficou calado por um bom tempo e depois falou:
Eu te avisei, meu filho, mas isso que você viu não é um lobisomem não. Pelo menos não um lobisomem de carne e osso. É um espírito ruim, desencarnado, desses que se perdem. Tem alma que quando morre não aceita, fica no escuro, preso nas próprias maldades. E quanto mais tempo passa, mais se parece com o que foi por dentro. E na primeira oportunidade se materializa. E seu Adalto ainda disse mais. Ele falou que aquele ser devia ter escapado de algum lugar das trevas, atraído pelo cheiro do sangue e das vísceras dos porcos, e que as atitudes do Henrique serviu como uma espécie de portal aberto. Bom, Ágata, seu Adalto, que é muito sábio, queimou incensos e fez as orações dele, e gritava em voz alta no terreiro: eu ordeno que isso nunca mais se repita. Meu amigo ficou tão traumatizado com o que viu, que quando fala do assunto chora. E o mais estranho é que depois daquele dia, o pé de oitizeiro começou a secar do nada. O chão em volta do abatedouro e da árvore ficou preto, e o cheiro ficou mais forte que o normal. Um tempo depois, mandaram cortar o oitizeiro, e o Henrique acabou indo morar na cidade. Ele não tinha mais psicológico para continuar vivendo no sítio. E seu Adalto decidiu parar de mexer com porcos. Diz meu amigo que até hoje nada nasce onde tinha o abatedouro e o oitizeiro. Tem coisa que o sangue chama, não é? E uma vez chamado, é para sempre. Esse é o relato do meu amigo, Ágata. Muito sinistro a visão que ele teve, não é? Eu acredito que ele viu algo sobrenatural. Bom, é isso. Muito obrigado e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. No primeiro relato, fiquei pensando se o tal Zé Bento já virava lobisomem antes, ou começou por causa do namoro da Francisca. E o que leva uma pessoa a se transformar numa coisa tão tenebrosa só para atormentar os outros? É o verdadeiro espírito de porco, não é? No segundo relato, eu acredito na versão do seu Adalto, pois eu já recebi outro relato aqui, onde um inscrito afirmava que o lobisomem que ele viu não era de carne e osso, parecia uma visagem do bicho. Bom, o espiritual é cheio de mistérios, né? E vocês, o que acham desses relatos? Deixe sua opinião nos comentários e também o seu like para ajudar o canal Uivos. Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve muito especial para Eliane Nascimento, Sofia, Karina Alves, Ana Cristina Mendonça, Arlete de Freitas, Marisa Oliveira, Guilherme Martins, Iraci Souto, Andy, Luciano Luicena, Evaldo Ribas, Severina Barbosa, Adria Costa, José Carlos, João Passoni, Ângelo Augusto da Silva, Cláudia Motola, Marcelo Stradman, Miriam Abade, Bárbara Dias, Rosimeire Ramos, Russo, Verdades Inconvenientes, Beatriz Reis, Vanessa Carolina Coelho, Orlando Alcovias, Cláudia Costa, Florinda Dias, Isaac Silva, Lúcio Oliveira, Jonas Luiz, Messias, Antônio Júnior, Né Oliveira, Nilce do Lago, Cantinho da Ed, Jaqueline Souza da Silva, Reinaldo Ferreira, Carlos Marques, Ailton Marinho, Aparecido Luciano Santana, Eduardo Nascimento, Gilvânia L, Pedro Souza dos Santos, Diva Gomes, Francisco Oliveira, Bárbara Cristina Araújo, Edilson Pereira, Júnior Martins, Thalita Silva, Milena Moura, Maria de Fátima Soares, Patrícia Costa, Dani, Sônia Maria Moura, Valdiléia Noronha, Clairton de Souza, Emerson Tadeu, Maria Gracinha, Elisandra Cruz, Paulo Daltro, Suzane Palim, Inácio Fernandes, Bode Velho e Cavaleiro de Fênix. Família, deixe seu comentário para que eu possa te enviar um salve. É a maneira que eu encontrei de agradecer a todos vocês por me acompanharem. Obrigada também por ficarem comigo até o final do vídeo. E agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, uma excelente semana a todos, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!